começar. Dilatação, primeira parte, física do segundo ano. Meu e-mail já informei. E vamos para a nossa aula. Iremos falar hoje sobre dilatação superficial e dilatação linear. E os objetivos de aprendizagem para a aula de hoje são os seguintes. Imagem. Primeiro, a gente vai definir o que é dilatação. Vamos exemplificar aplicações de dilatação e resolver exercícios envolvendo dilatação linear e dilatação superficial. Compartilhar a tela novamente. Pronto. Então, só para relembrar aqui, a gente vai falar hoje sobre dilatação linear e dilatação superficial, certo? Nossos objetivos são definir o que é dilatação, exemplificar as aplicações da dilatação e resolver exercícios sobre dilatação superficial linear. Então, a dilatação, ela está, de forma simples, a gente pode definir como a expansão das dimensões do corpo devido ao aumento de temperatura. Existe a dilatação e a contração, né? A dilatação é o crescimento do corpo e a contração seria a diminuição das dimensões de um corpo. A dilatação, a gente usa o sinal positivo para o crescimento das dimensões de um corpo, e a contração também é uma dilatação, só que com sinal negativo. Então, os trilhos de um trem, eles precisam de um afastamento entre um trilho e outro. Se eu coloco eles juntos, quando a temperatura aumenta, cada trilho vai expandir e vai acabar deformando de alguma forma. Então, é colocado um espaçamento entre eles para que quando ocorrer temperatura maior do dia, eles possam se expandir sem se deformar. A dilatação ocorre também em superfícies. Às vezes você percebe placas que são dilatadas, aqui também tem um efeito também do soerguimento que a raiz provoca, mas a gente coloca a placa de cerâmica e coloca um espaço para colocar o rejunte também, né? Para que a cerâmica possa se dilatar e você tenha aquele espaço, né? Também ali. A dilatação, ela é útil, né? Às vezes para você, por exemplo, na figura aqui, a Charge diz: não consigo desatarrachar esta peça, né? Não consigo desatarrachar esta porca. Aí eu consigo. Ele faz o quê? Ele aquece a porca. Quando aquece a porca, ela se dilata e fica folgada, conseguindo assim retirar. Então, às vezes, quando ocorre de você ter dois copos, e um copo fica preso ao outro copo. Então, você aquece, joga água quente no copo de baixo, ele se dilata, fica mais fácil de soltar o copo de cima, né? Então, você está usando a dilatação. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Então, os trilhos se deformaram por conta da dilatação linear. A dilatação ela pode ser linear, superficial ou volumétrica. A dilatação linear de um trilho, por exemplo, um trilho, na verdade, o trilho possui um volume. Ele possui uma dimensão de comprimento, uma dimensão de altura e uma dimensão de largura. Só que a dimensão comprimento é a dimensão que mais cresce em relação às outras. Então, o crescimento das outras dimensões.
altura e largura é muito pequeno comparado à dimensão comprimento. Então, a gente considera a dilatação o quê? Linear, né? A dilatação linear é a dilatação que ocorre em uma dimensão. Por exemplo, vocês já devem ter percebido que as torres de energia existe uma folga, a gente chama uma barriga entre os fios. Por quê? Quando eles se dilatam, ficam mais compridos, aí não tem problema, né? Aqui o comprimento fica maior. Mas quando esfria, tempo muito frio, eles se contraem. Então, nesse se contrair, qual é o risco? O risco é do cabo se romper. Então, por isso que os engenheiros eles deixam uma folga também, para que quando eles se contraírem, quando a dilatação for negativa, não diminuir o risco de rompimento dos cabos de alta tensão. Vou voltar aqui. Porque há essa distância entre as placas. É para evitar rachaduras provocadas pela dilatação térmica. Vocês já devem ter percebido essas placas, também em pedras de calçamento, também. Você tem brita, né, entre as pedras. Então, a dilatação linear é uma dilatação que, como eu falei, ocorre apenas em uma dimensão, certo? Comprimento. Então, ela apresenta uma alteração considerável quando o corpo é submetido a uma variação de temperatura. Então, como é calculada essa variação? Essa variação depende do comprimento inicial, da variação de temperatura e também do tipo de material. Então, ΔL é a dilatação em si. L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT é a variação de temperatura. O L é o comprimento final. Concorda que o comprimento final vai ser sempre o inicial mais o quanto dilatou, né? O L vai ser o L0 mais o ΔL. Então, a gente pode exprimir isso da seguinte forma, né? Então, a gente tem aqui um comprimento inicial, tá certo? Uma fonte de calor faz com que isso receba calor, que no processo de transmissão aqui, se não tivesse contato, seria irradiação, né? E isso provoca um aumento do comprimento. Então, ΔL. Né? Esse ΔL depende do tipo de material, por isso que é considerado alfa, letra alfa, grega alfa, aqui que é o coeficiente de dilatação linear. A diferença, a variação, ela também pode ser calculada pela diferença do comprimento final e inicial. Né? Se tinha 1,03 m e foi para 1,07 m, então dilatou 4 centímetros. Então, a nossa expressão, o que eu uso mesmo para valer, eu uso muito essa expressão, essa primeira, variação de comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura, lembrando que variação de temperatura final menos inicial. Eu uso também essa segunda, tá certo? Comprimento final é o que eu tenho no início, mais a variação. Então, substituindo aqui o ΔL, né, a gente fica com a expressão aqui, L0 mais a variação, que é tudo isso aqui. Como o L0 é o fator que repete, então coloca em evidência fica essa fórmula que você não precisa decorar isso. Como eu falei, eu uso só essa, e essa aqui para mim já resolve. O coeficiente de dilatação linear é uma constante de proporcionalidade. É o quanto esse material vai crescer com uma variação de temperatura. Né? É uma constante que depende da natureza do material. Então, a unidade de coeficiente de dilatação é o inverso, né? Porque é 1 sobre graus Celsius, que é graus Celsius a menos 1. Então, eu chamo grau Celsius menos 1 e há quem chama de grau Celsius recíproco. Mas é grau Celsius a menos 1, você já consegue
trabalhar. Então, para cada matéria você tem um coeficiente de dilatação linear, o chumbo 12,9, aí vezes 10 a menos 5, graus Celsius menos 1, o aço 1,2, o ouro 1,5, o vidro Pirex 0,3. Então, quando a gente olha, o que esse número diz? Esse número me diz o seguinte, por exemplo, imagine que você tem um metro, certo? Um comprimento de 1 metro, tem uma variação de 1 grau Celsius, tá certo? Uma variação de 1 grau Celsius. E o comprimento que isso aqui vai aumentar seria 12,9 vezes 10 a menos 5 metros, tá certo? É uma distância muito pequena, assim. Seria 12,9 vezes 10 a menos 5. E aqui o vidro Pirex seria 0,3. Então, é o seguinte, o material que tem maior coeficiente de dilatação, ele, para a mesma variação de temperatura, ele vai dilatar mais, tá certo? Então, quem sofreria maior dilatação seria quem? Se eu aquecesse o chumbo, o Pirex quase não sofreria. Se eu resfriasse os materiais, então o chumbo seria o que mais diminuiria a contração, né? A dilatação negativa, e o Pirex seria o que menos sofreria influência dessa variação de temperatura. Ia sofrer mais, ia sofrer influência menor. Exercício 1. Uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 está inicialmente a 30 graus Celsius e aquecida até que a sua dilatação corresponda a 0,17% do seu comprimento, do seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Então, quando o enunciado cita aqui uma barra, então uma barra, ela tem uma dimensão principal, é o comprimento. Então, você vai trabalhar com dilatação linear. Então, a temperatura inicial é 30 graus Celsius, né? Eu vou anotar aqui os dados. Então, nos dados a gente tem aqui a temperatura inicial T0 30 graus Celsius, o material aí fornecido a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. O comprimento inicial ele não falou, mas eu coloquei aqui L0. E a variação de comprimento, ele deu a dilatação, mas não disse qual era o comprimento inicial. Aí deu assim, em função do comprimento inicial. Então, foi dada da seguinte forma. A dilatação corresponde a 0,17% do seu o quê? Tamanho inicial. Então, é 0,17% dividido por 100. Então, a dilatação é 0,17% do comprimento o quê? Inicial. Aí eu vou fazer a conta. Eu quero achar qual é a temperatura o quê? Final dessa barra. Então, vou fazer a continha, tá certo? Então, vou fazer a continha no outro slide para ficar melhor. Então, a formulazinha é essa, ΔL, L0 vezes alfa vezes delta T. A variação de comprimento, ΔL, a dilatação, foi quem? 0,17 sobre 100 L0. Comprimento inicial L0. O alfa, 17 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura final T, menos a inicial, que foi qual? 30. Perfeito? Professor, eu percebo que eu posso fazer o seguinte. Vou minimizar aqui. Eu posso fazer o seguinte. Esse 0,17 é um decimal. Eu posso fazer assim, 0,17 é a mesma coisa que 17 sobre quem? 100. Então, eu transformei aqui 0,17 em 17 sobre 100. Aí embaixo, eu mantive o 100, repeti o L0 e todo esse lado aqui eu não fiz nada a não ser o que? Repetir. Então, repeti toda a segunda parte da igualdade. Certo? Agora foi feita uma divisão de fração. Como é que faz a divisão de fração? Aqui ficou uma fração. Repete a primeira fração, que seria quem? 17 sobre 100. Repete. Aqui embaixo não tem nada, então é como se tivesse um dividindo.
Então, na divisão de fração, a gente repete que é a primeira fração, aqui 17 sobre 100, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui é como se fosse... aqui é como se fosse 100 sobre 1, ficou 1 sobre quem? 100. Aí eu mantive aqui o L0 e repeti todo esse lado. Então, eu estou fazendo a conta aqui passo a passo, tá certo? Primeira parte só repeti, segunda parte só transformei o 0,17 em 17 sobre 100. Na terceira parte, para fazer bem passo a passo com calma, eu coloquei só, montei a divisão de fração, que é repetir a primeira fração, a fração de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora a gente vai para o passo seguinte. No passo seguinte, eu posso fazer o seguinte. O passo seguinte pode fazer o seguinte, brincando aqui com vocês. Concorda que 100 é 10 ao quadrado? 100 é 10 ao quadrado. Aí eu transformei o 100 em 10 ao quadrado e o 100 daqui transformei em 10 ao quadrado. Só fiz isso. Transformei o 100 em 10 ao quadrado. Fiz mais nada. Só repeti as letras e números aqui do cálculo para deixar passo a passo. Então, a única coisa que eu fiz. Concorda que 10 ao quadrado é 100? Concordo. Então, 100 é o quê? 10 ao quadrado. Só fiz isso. Agora, eu vou multiplicar. 17 vezes 1, 17 vezes 1, 17. Multiplico 10 ao quadrado com 10 ao quadrado. Como é a regrinha de multiplicação de potências, professor? Conserva a base 10. A base 10 é qual? Aqui, ó. Conservei. E soma os expoentes. Não multiplica, soma. Então, se eu multiplicar 2 por 2 é 4. E se eu somar também é 2 por 2, 4. Coincidiu, né? Coincidência. Mas a regra é soma os expoentes. Sempre vou somar. Então, somei aqui 2 mais 2. Deu expoente o quê? 4. Repeti o L0 e repeti toda essa parte aqui eu repeti novamente. Certo? Então, multipliquei 17 por 1. E 10 ao quadrado por 10 ao quadrado ficou 10 à quarta. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir, eu posso cortar esse 17 com esse 17. Por quê? Porque aqui só tem multiplicação. Não tem nenhum sinal de mais ou menos. Então, quando tem multiplicação ou divisão, eu posso fazer isso. Ah, professor, eu também posso cortar, então, o comprimento inicial. Aqui eu posso cortar com esse comprimento inicial. Posso também? Você não só pode, como deve fazer. Porque eles se eliminam aqui, né? Se eliminam. Pronto. Então, nosso cálculo agora ficou como? Aqui em cima não ficou nada. Então, é como se tivesse ficado 1 aqui, né? Porque ficou só 10 à quarta e aqui eu cancelei de 17 dividido por 17 dá 1. Então, fica 1 aqui. 1 vezes 10 à quarta. Aí aqui ficou 10 a menos 6 vezes t menos 30. Agora eu vou fazer mais um passinho, certo? O passo que eu fiz foi o seguinte, esse 10 a menos 6 está multiplicando. Para cá passa o quê? Dividindo. Então passei ele dividindo. Qual é a regrinha de multiplicação de potência? Conserva a base e soma os expoentes. Então aqui eu ficou 1 sobre, conserva a base 10 e soma os expoentes. Como o expoente aqui é positivo e o expoente é negativo, então você subtrai e mantém o sinal de maior. 4 menos 6, 2. Maior é negativo, ficou quem? Menos 2. Pronto. Quando eu tenho uma potência assim, eu posso pegar esse 10 a menos 2 e jogar ele do denominador da parte de baixo para o numerador, que é a parte de cima. Então, quando eu faço isso, mudo o sinal do expoente. Então, está 10 a menos 2 embaixo. Quando eu passo ele para cima, fica 10 elevado a segunda. Fica 10 elevado a segunda. Certo? Fica 10 elevado a segunda. 10 elevado a segunda é quanto? 10 elevado a segunda é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 igual a t menos 30.
Então, menos 30 aqui está negativo, passa para o outro lado, vai passar positivo. T vai ser igual a 100 mais 30. Aí ficou fácil. T igual a quanto? 130 graus Celsius. 130 graus Celsius, lembrar aqui qual é a alternativa correta. Alternativa C, 130 graus Celsius, certo? Então, alternativa correta. Então, vou voltar aqui. Então, você não se preocupe, pelo menos na prova com fórmula, a fórmula vai ser fornecida. Não pode usar calculadora, mas os valores eu procuro colocar valores que dê para eliminar. Então, é bom que dá uma revisada na parte de potenciação, né? Então, só vou passar aqui o cálculo. Aí a primeira atividade para casa vai ser rever esses slides e tentar fazer esse cálculo sem olhar. Tenta fazer, teve dúvida, aí você acessa o vídeo, vai dando pause e vai você mesmo fazendo. Quero que você tente fazer, tá certo? Aí a sequência do cálculo. A dilatação superficial é uma dilatação que ocorre, ela ocorre em duas dimensões, tá certo? Então, a dilatação superficial ocorre em duas dimensões, tanto no comprimento como na largura. Então, quando você tem uma placa de ferro, ela tem um comprimento, ela tem uma largura, tem uma espessura, só que essa espessura é pequena. Então, ela não se dilata tanto quanto o comprimento e largura. A dilatação predominante ocorre em duas dimensões. A depender do livro, você pode usar letra A para a área ou letra S para a área, mas é a mesma coisa, tá certo? Eu vou usar a letra A. Então, se a temperatura de um sólido varia, consequentemente, a área da sua superfície também vai variar. Então, a variação de área, olha que é a mesma fórmula, praticamente. A variação de área vai ser igual à área inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação superficial multiplicado pela variação de temperatura. Como essa dilatação é em duas dimensões, o valor de beta vai ser duas vezes o valor de alfa. Então, aquela tabela que eu mostrei, se eu quiser saber qual é a dilatação superficial desses materiais, então é só pegar qualquer um desses materiais e multiplicar por 2, porque na dilatação superficial vai dilatar em quantas dimensões? Em duas, certo? Então, muitas vezes o problema só lhe dá o coeficiente de dilatação linear mesmo. Aí é tranquilo, é só multiplicar esse valor por 2 que você vai ter o coeficiente de dilatação superficial. Então, nesse processo, você vai ter o corpo que tem uma área inicial, ele é aquecido e vai ter as dimensões aumentadas, tá certo? As dimensões tipo comprimento e largura. Então, você vai ter uma variação de área. A variação de área, a área final menos a área inicial. Então, é o mesmo processo que eu vou ter, tá certo? Eu também só uso mesmo na prática essa primeira fórmula e essa segunda. Variação de área, área inicial, coeficiente de dilatação superficial e variação de temperatura. E a área final vai ser o que eu tenho no início, mas o quanto ela variou. Então, letra delta é variação. Vamos agora falar do coeficiente de variação superficial. Ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Dobro por quê? Porque o crescimento é em duas dimensões. Professor, então já estou deduzindo aqui que no volumétrico, o volumétrico são três dimensões. Então, o coeficiente vai ser o quê? De dilatação volumétrica vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, a unidade vai ser a mesma, tá certo? O grau Celsius é -1, o grau recíproco. Então, vamos fazer um exemplo.
Exemplo, exercício 2 aqui, faz 2 mais outro depois. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixa em uma parede de forma que a barra de aço permaneça virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Então, eu tenho o coeficiente do zinco, aço, ambas têm mesmo que comprimento. O que vai acontecer é que elas vão ser o quê? Resfriada. Quando resfriada, aumenta o tamanho ou diminui? Diminui o tamanho. Quem tem maior coeficiente de dilatação linear? Quem tem maior coeficiente de dilatação linear é quem? É o zinco. Então, o zinco ele é capaz de crescer mais quando é aquecido, e ele diminui mais quando é o quê? Esfriado. Então, como ambas as placas, perdão, como ambas as lâminas serão resfriadas, elas não vão passar a ter o mesmo tamanho, porque o zinco vai diminuir mais que a de aço. Então, como ele diminui mais que a de aço, a tendência é permanecer assim ou cair um pouco. A tendência é que essa lâmina venha a se curvar para baixo. Então, o que ocorre? Sofre a mesma dilatação? Não, porque os coeficientes são diferentes. A lâmina quebra-se uma vez que é feita de materiais diferentes. Não, não quebra. A lâmina bimetálica não pode ser resfriada. Por que não? Absurda essa. Aí a dúvida é se ela se curva para cima ou se curva para baixo. Então, como o zinco ela sofre a contração, seria uma dilatação negativa resfriada, então a de aço vai ficar com um comprimento um pouco maior. Então, a tendência é curvar. Então, a lâmina bimetálica ela vai se curvar para baixo. Agora, a dilatação superficial. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 a grau Celsius menos 1. Né? Vou colocar aqui. Menos 4 graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Pronto. Que não apareceu na formatação. Então, dilatação superficial. Então, aqui ele já me fornece qual é o coeficiente de dilatação superficial. Né? Escrito, show. Pronto. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Então, aqui ele já me forneceu o coeficiente de dilatação superficial. Não é necessário multiplicar esse valor por 2, perfeito? Determina a variação de área deste quadrado. Então, olha só, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. O lado vale quanto? 2 metros. 2 ao quadrado, 4. Então, a área inicial, 4 metros quadrados. O coeficiente beta, aqui 1,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura quando aquecido é em 80 graus. Então, não fala qual é a temperatura de início, mas fala o quanto aumentou. Aumentou 80 graus a mais. Então, é o ΔT, a variação de temperatura. Então, calculando aqui, quer só saber qual é a variação de área, ΔA, área inicial, vezes beta, coeficiente de dilatação linear, e multiplicado pela variação de temperatura ΔT. Então, área inicial 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes quem? 80. Então, quando eu multiplico 4 vezes 1,6 vezes 80, me dá como resposta 512 vezes 10 a menos 4, aí metro quadrado. Só que não é adequado deixar o número assim. Então, o ideal é que o número com notação científica ele fique maior que 1 e menor que 10. Então, vou andar
a vírgula aqui 2 casas para ficar 5,12, porque tem que ficar maior que 1 e menor que 10. Então, quando eu ando 2 casas para a esquerda, eu somo 2 casas aqui. Então, isso aqui é menos 4. Eu somo mais 2, vai ficar quanto? Vai ficar menos 2, tá certo? A mesma coisa eu posso fazer aqui. Posso entender também que é matemática. Se está 10 a menos 4 aqui, eu posso passar ele dividindo 10 a quarta. 512 sobre 10.000 metros quadrados. Então, pode ser também expresso como 0,0512 metros quadrados. Então, ele pode ser expresso assim, 0,0512 metros quadrados, 0,0512 metros quadrados, ou 5,12 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Então, depende de como fosse a alternativa. Então, aqui foi feito aqui nesse exemplo. Se 10 a menos 4 estava multiplicando, eu joguei essa potência para baixo do número que multiplica. Então, quando jogo para baixo, ela fica dividindo aqui com o expoente, muda o sinal, fica positivo. 10 a quarta 10.000 e essa divisão aqui eram 3 casas. Então, para dividir, tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, andou 1, 2, 3, 4 casas. Né? Aí. Então, é isso. Por hoje é só.